Imagine que você tem uma forte dor de estômago, mas em casa você só tem o paracetamol. Será que ainda assim beberia esse medicamento só porque quer parar a dor de qualquer jeito? Farias isso? Com certeza que não. Nós sabemos que nem sempre uma opção é a opção certa. Com certeza seria mais útil, apesar da dor, arranjar mecanismo para comprar o medicamento que combate a dor de estômago. Às vezes, meus queridos irmãos, na nossa vida, acontecem situações tão difíceis de aguentar que parece que nós já não temos uma saída. E às vezes a nossa tendência é tentar resolver o problema a qualquer custo. Porém, o exemplo de Davi vai nos ajudar a ver que, afinal de contas, é muito importante ser paciente e esperar em Jeová. Então, nesse discurso, nós vamos esclarecer duas coisas principais. Primeiro, porque é bom ser paciente e confiar em Jeová. E segundo, que três situações diferentes nas nossas vidas podemos demonstrar a nossa confiança em Jeová e a nossa paciência. Davi, um servo fiel de Jeová do passado, ele estava a passar por uma situação completamente difícil. O rei Saul estava a persegui-lo a ferro e fogo para tirar a vida dele. Saul estava mesmo decidido a matar Davi. E, por outro lado, mesmo antes dessa perseguição, várias vezes Saul já havia tentado matar Davi. A Bíblia diz que em mais de uma ocasião ele até lançou uma espada a Davi com o objetivo de pregá-lo à parede. Mas Davi conseguiu se salvar daquela situação com a ajuda de Jeová. Só que houve uma ocasião em que Saul, como estava mesmo destinado a matar aquele homem, Davi, ele começou a persegui-lo. Durante essa perseguição, a Bíblia diz que o rei Saul decidiu fazer alguma coisa. O que ele decidiu fazer? Veja, por favor, o livro de 1 Samuel, capítulo número 24, versículos número 3 ao 5. 1 Samuel 24, 3 ao 5. Saul chegou aos corrais de pedra para ovelhas ao longo da estrada, onde havia uma caverna, e entrou nela para fazer as suas necessidades. Acontece que Davi e os seus homens estavam escondidos, mesmo no fundo da caverna. Agora vamos parar aí, meus irmãos. Imagina, Saul entrou na caverna, completamente distraído a fazer as suas necessidades, e lá está, Davi e os seus homens, todos eles armados, com espada, e nós conseguimos ver essa cena lá no nosso manual de atividade. Então, se você tivesse nessa situação, o que é que você faria? Será que a tendência seria acabar de vez com o teu problema? Porque era Saul que estava a perseguir Davi. Davi sabia que Saul queria matá-lo. E ele aí tinha uma grande oportunidade para acabar com tudo. Ele poderia matar Saul e depois ficar em paz. Será que Davi fez isso? Será que ele esqueceu-se de ser paciente e não esperou em Jeová? Veja o versículo número 4. Os homens de Davi disseram: Este é o dia em que Jeová te diz: entrego-te o teu inimigo nas tuas mãos e podes fazer o que quiseres com ele. Ou seja, Davi tinha a pressão própria de se libertar do seu problema, mas também começou a ter a pressão dos próprios amigos seus. Mas veja o que Davi disse. No versículos número 6 e o 7. Ele disse aos seus homens: Por respeito a Jeová, eu jamais faria uma coisa destas ao meu Senhor, o ungido de Jeová. Eu não levantaria a minha mão contra ele, pois ele é o ungido de Jeová. Que coragem de Davi!
Davi sabia que, apesar de Saul ser um homem mau, ele ainda era o rei ungido. E é interessante que Davi usou a palavra respeito a Jeová. Davi era alguém que amava Jeová. Ele tinha um profundo respeito por Jeová. E isso por si só lhe fez, numa situação de muita pressão, conseguir ser paciente e esperar em Jeová. É por isso que o versículo número 7 diz que Davi conteve os seus homens e depois Saul conseguiu sair da caverna vivo. A imagem mostra Davi a dizer assim àquele homem: calma, deixa Jeová resolver as coisas, deixa ser paciente, vamos esperar em Jeová. Essa não é a oportunidade que Jeová está me dando para matar Saul. Que grande coragem de Davi. E é interessante que os versículos número 12 e o 15, Davi deixou claro que ele sabia que Jeová tinha o direito legal de fazer justiça, e não ele próprio. O versículo número 12, Davi diz assim: que Jeová seja o juiz entre nós, os dois, e que Jeová me vingue de si. Mas eu não levantarei a minha mão contra si. O versículo número 15 diz que Jeová seja o juiz e ele julgará entre nós os dois. Ele vai examinar o assunto, defender a minha causa, fazer justiça e livrar-me de si. Meus queridos irmãos, como é que nós podemos imitar o exemplo de Davi? Nos nossos dias, meus irmãos, nós queremos ter verdadeiro cuidado para não usar métodos antibíblicos para resolver uma situação difícil que nós estamos a passar. Como Davi, nós queremos ser simplesmente pacientes e esperar em Jeová. Mas em que situações nós podemos fazer isso? Será que você está à procura de alguém para se casar? A idade está a ir e você está a sentir que já não há mais solução? E por outro lado, durante essa procura, será que já apareceram alguns pretendentes que não são testemunhas de Jeová, ou até que servem a Jeová, mas têm uma conduta questionável? Será que você está a sentir tentada ou tentado a ceder? Por favor, meus queridos irmãos, vamos lembrar que a Bíblia, Jeová diz que devemos casar somente no Senhor. Então nós não queremos usar um método antibíblico, não queremos tomar a decisão de casar com qualquer pessoa só porque achamos que a nossa idade está a passar. Por outro lado, será que você tem problemas sérios no teu casamento? Acha que já não vai dar certo, a única solução é o divórcio ou a separação? Acha que os conselhos que está a receber das pessoas que já estão separadas ou divorciadas são os melhores para você ouvir? Meus queridos irmãos, a Bíblia é clara. A única base para o divórcio é o adultério. Então nós não queremos brincar com aquilo que Jeová nos diz ser certo. Queremos nos esforçar a levar a sério a orientação de Jeová e ser paciente e esperar nele. Será que você está a ter dificuldade em sustentar a sua própria família? Talvez o trabalho não está a aparecer, ou até tem um trabalho, mas o salário não é suficiente? Acha que tem que mudar de emprego para ser, por exemplo, polícia? Ou alguma coisa que choca diretamente com a vontade de Jeová? Querido irmão, querida irmã, queremos ter cuidado. Queremos imitar o exemplo de Davi. É muito importante ser paciente e esperar em Jeová, porque Jeová sabe sempre a altura certa de resolver as nossas situações. É verdade, nós admitimos que às vezes fica bem difícil esperar em Jeová, mas nós sabemos que é a coisa certa a fazer. Nós não queremos tomar paracetamol enquanto temos dor do estômago. Queremos nos esforçar a ter calma e tomar o medicamento certo. Portanto, meus queridos irmãos, vamos imitar essa joia espiritual que encontramos da Bíblia a respeito de Davi. Davi foi um homem leal a Jeová até o fim e nós queremos imitar o exemplo dele por ser paciente
e esperar em Jeová.